Tudo estava perfeito: o vestido, as flores, o sorriso do meu noivo me esperando no altar. Mas enquanto a música tocava e todos se viravam para me ver entrar, meu coração travou. 3 cadeiras vazias me encaravam na primeira fileira, exatamente onde meus pais e minha irmã deveriam estar. Nenhuma mensagem, nenhuma justificativa, nenhum sinal. Só o silêncio. E quando a verdade veio horas depois, ela doeu mais do que qualquer lágrima poderia explicar. Eles não faltaram por engano, eles simplesmente escolheram estar em outro lugar, curtindo um dia no shopping enquanto eu me casava. Aquele momento mudou tudo. Ali, eu deixei de ser a filha que aceitava tudo calada e me tornei a mulher que finalmente aprendeu a dizer basta. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu ainda lembro da sensação do véu pesando levemente sobre meus ombros enquanto eu esperava na entrada do salão. A decoração estava perfeita, luzes amarelas pendendo do teto, flores brancas combinando com a madeira rústica do espaço e um perfume suave de jasmim espalhado no ar. O DJ afinava o microfone, convidados conversavam animadamente, garçons circulavam com taças de espumante. Era o dia mais importante da minha vida, meu casamento. E, mesmo assim, havia algo errado, algo incômodo, silencioso, queimando bem no fundo do meu peito. O relógio marcava 18h58. A cerimônia começaria às 19h. Eu deveria estar nervosa por causa dos votos, ou preocupada com meu cabelo preso em ondas cuidadosamente moldadas. Mas não era isso que consumia meus pensamentos, já era a fileira da frente, inteiramente vazia. Do lado direito, a família do meu marido, sorrindo e tirando fotos. Do lado esquerdo, cadeiras reservadas com plaquinhas douradas, mãe da noiva, pai da noiva, madrinha e irmã. Todas vazias. Meu coração insistia em encontrar desculpas: trânsito, atraso com a maquiagem, algum imprevisto. Minha terapeuta sempre disse que eu tenho o péssimo hábito de justificar o injustificável quando se trata da minha família. Quando o cortejo começou, cada passo meu ecoava mais alto do que a música ambiente. Eu tentava respirar fundo, tentando focar no homem que me esperava no altar, com um sorriso emocionado e olhos cheios de amor. Meus amigos estavam lá. Meus colegas de trabalho, até minha madrinha da faculdade viajou de Porto Alegre só para me ver casar. Mas aquelas 3 cadeiras vazias, elas gritavam mais alto do que qualquer aplauso que viria depois. Minha mãe havia me dito durante os preparativos que o casamento deveria ser no clube onde minha família sempre comemorou tudo. Onde minha irmã, Juliana, foi coroada como princesa do tênis nas competições infantis, onde meus pais renovaram votos aos 20 anos de casados. Mas eu nunca me senti parte daquele lugar. O clube era o palco perfeito para a história que minha família sempre escreveu sem mim. Eu escolhi um sítio charmoso no interior de São Paulo, com vista para um lago lindo ao pôr do sol. Meu sonho, meu dinheiro, minha decisão. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A partir do dia em que anunciei o local, minha mãe começou a me evitar. Meu pai dizia que não queria pisar na terra para casar filha nenhuma, e Juliana, sempre tão doce com os outros e ácida comigo, me mandou um áudio dizendo que eu estava escolhendo ser diferente só para chamar atenção. Eu respirei fundo, engoli o choro e segui com a organização. Eles iriam entender, certo? No grande dia, não houve mensagem, ligação, nada. Apenas silêncio. Mas o silêncio deles nunca foi vazio. Ele carregava julgamento, desprezo, e, dessa vez, uma crueldade que eu jamais sonhei receber. A cerimônia foi linda, apesar do aperto no peito. Eu disse sim, troquei alianças e dancei com meus amigos. Mas quando cheguei na suíte do hotel, tirei os grampos do cabelo e peguei o celular, descobri a verdade. Não houve atraso, nem acidente, nem mal-entendido. Havia uma foto postada por uma conhecida, minha irmã, meus pais, e um grupo enorme no shopping Iguatemi, taças de espumante na mão, sacolas de compras, risadas e legendas como família é tudo. Eles não confundiram a data, não tiveram imprevistos, eles simplesmente me trocaram por um passeio no shopping. No dia seguinte, minha mãe enviou uma mensagem curta: filha, nos perdoa.
a gente errou o horário. Um horário que ela mesma tinha marcado comigo, confirmado 3 vezes. Eu olhei para o celular, respirei fundo e, naquele instante, decidi algo que mudaria tudo: eu não responderia. Porque quando o amor dói, ainda assim ele tenta se explicar. Mas quando a dignidade fala, ela vem acompanhada de silêncio. Naquela noite, tirei meu vestido com calma. Sentei na cama, olhei minha aliança e entendi: eu havia me casado não só com o homem da minha vida, mas com uma nova versão de mim, uma que não implora mais por presença, por migalhas de afeto, por reconhecimento. Eles perderam o direito de me ferir naquele instante. Mas o mundo deles ainda não sabia disso, e logo, muito logo, eles aprenderiam da forma mais dolorosa possível. Acordei no dia seguinte ainda com a maquiagem meio borrada, cabelo preso em grampos teimosos e aquela estranha mistura de alegria e mágoa presa no peito. Era meu primeiro dia oficialmente casada. Eu deveria estar rindo, revivendo mentalmente cada momento da noite anterior, mas a ausência deles era como uma sombra constante atrás de mim. Meu marido preparou café, trouxe pão na chapa e suco de laranja na bandeja. Ele tentou não tocar no assunto, respeitando meu silêncio, mas eu vi nos olhos dele a preocupação, a vontade de me proteger do que eu ainda não sabia lidar. Tentei agir normalmente. Tomei banho, tirei o spray de fixador do cabelo, encarei meu reflexo no espelho. Uma noiva no dia seguinte deveria estar radiante, e eu estava, só que ao lado do brilho, existia um vazio latejante. E foi nesse momento que meu celular vibrou. Primeiro, uma mensagem da minha mãe: "Bom dia, filha. Precisamos conversar." Depois, outra da minha irmã: "Não faz drama. A gente confundiu, acontece." E por último, uma ligação do meu pai, que eu deixei tocar até cair. Confundiram o quê, exatamente? A data que eles mesmos escolheram para confirmar comigo? O horário marcado no grupo da família, o convite impresso, o lembrete que minha mãe pediu para eu salvar no celular dela? Era tanta ousadia que eu senti raiva e pena ao mesmo tempo. Quase respondi, quase explodi. Mas lembrei do que prometi a mim mesma na noite anterior: silêncio. Saímos do hotel e fomos direto para casa. Minha sogra mandou flores, amigos enviaram fotos, vídeos, mensagens lindas. Era para eu estar vivendo a leveza desse momento. Mas não, minha família conseguiu, mesmo ausente, ocupar espaço demais. 2 dias depois, enquanto eu dobrava meu vestido para mandar à lavanderia, o telefone tocou de novo. Dessa vez, atendi. A voz do meu pai soou estranhamente tranquila, como se nada estivesse errado. "Então, seu casamento foi sábado, né? Pai, vocês sabiam disso?" Minha voz saiu firme, sem tremor. Ele riu, um riso nervoso, que sempre usava para diminuir qualquer situação. "Filha, a gente se confundiu com o horário. Só isso. Não precisa dramatizar." Eu quase senti o chão sumir. Dramatizar? Minha família não aparecer no meu casamento era drama? Eu me calei, deixei que o silêncio respondesse. E então veio a frase que me tirou qualquer dúvida sobre minhas próximas decisões: "Já que estamos conversando, seu pai aqui tá precisando de uma ajuda. A conta de energia veio alta, e seu cunhado tá sem plano de celular. Consegue ver isso pra gente?" Eu não sei explicar o que senti primeiro: indignação, desgosto ou libertação. Eles não estavam arrependidos. Não havia culpa, dor ou reflexão. Apenas interesse. Engoli seco. Não. A palavra saiu pequena, mas pesada como uma tonelada. Meu pai ficou em silêncio. Pela primeira vez, ele não soube o que responder. E antes que ele tentasse argumentar, finalizei: "E mais uma coisa, vocês escolheram não estar lá. Agora, lidem com isso." Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas meu coração estava firme. Eu tinha passado anos pagando contas para eles, sendo a filha que resolvia tudo. Desde que comecei a trabalhar, fui quem segurava as pontas, da aluguel atrasado, mercado, plano de saúde, a famosa ajudinha para minha irmã Juliana manter o padrão que adorava exibir no Instagram. Mas ali, naquela ligação, eu cortei o fio. E quando a gente corta,
dá medo, mas também dá força. Naquela noite, contei tudo ao meu marido. Ele apenas segurou minha mão e disse: agora começa a sua vida. Sua vida, não a deles. Respirei fundo e, pela primeira vez, senti que era verdade. Ainda doía, claro. Mas dor também é parte de recomeço. Mal sabia eu que naquele exato momento, enquanto eu me reconstruía em silêncio, minha família já estava se preparando para uma investida ainda mais baixa e que o destino deles, assim como o meu, estava prestes a virar na marrã. A primeira semana após o casamento foi uma mistura de céu e tempestade. Eu vivia dois mundos ao mesmo tempo. De manhã, acordava ao lado do amor da minha vida, tomando café na nossa varanda, planejando a lua de mel tardia e sonhando com o futuro. À noite, porém, meu celular piscava com ligações perdidas, mensagens curtas, tentativas insistentes da minha família de retomar contato, sempre sem assumir culpa, sempre fingindo normalidade. Minha mãe mandava emojis de coração, como se isso curasse abandono. Meu pai mandava links de contas atrasadas no WhatsApp. E Juliana? Juliana fazia o pior tipo de provocação, indiferença orgulhosa. Postava stories no shopping, em cafés caros, com legendas tipo família em primeiro lugar, como se ela não tivesse ignorado o casamento da própria irmã. A cada notificação, eu respirava e ignorava. Não por vingança, mas porque eu finalmente entendia, responder era abrir a porta para a mesma velha dor. Era uma decisão entre sangrar ou cicatrizar, e pela primeira vez, eu escolhi cicatrizar. Mas ignorar não acabou com eles. Só provocou mais. No 8º dia após o casamento, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu quase deixei tocar, mas decidi atender, mais por curiosidade do que por paciência. Filha, ela começou com aquela voz ensaiada de coitada, que eu sei que você ficou chateada, mas tudo foi um mal-entendido. A gente jura que tentou chegar a tempo. Mãe, lhe interrompi, vocês estavam tirando foto tomando espumante no shopping. Não tenta me convencer de que esqueceram meu casamento. Você não esqueceu de checar o preço das bolsas, mas esqueceu da própria filha? Silêncio. Eu ouvi ela engolir seco. Então ela mudou a estratégia. Sua irmã está muito abalada com tudo isso, e ela continua sem celular, você sabe como ela tá passando dificuldade. Eu ri. Foi involuntário, quase irônico. Você quer que eu compre outro celular para ela? Depois dela ter ignorado meu casamento para ir no shopping? Ela suspirou, exausta, e logo veio o discurso dramático: família é para apoiar nos momentos difíceis. Foi quando precisei respirar fundo e me lembrar, eu não era mais aquela filha que se dobrava. E eu fiquei sozinha no meu momento mais importante. Agora vocês lidam com a consequência disso. Minha mãe murmurou algo como você mudou, e dessa vez eu sorri. Eu cresci. É diferente. Desliguei antes que ela respondesse. Meu marido me abraçou, e eu senti pela primeira vez um alívio verdadeiro. Era o fechamento de um ciclo emocional. Mas claro, minha família não sabe perder. 2 dias depois, uma foto começou a circular no grupo distante da família, minha irmã, meus pais e alguns tios numa mesa de restaurante do shopping, sorrindo, brindando. E no meio da legenda, como se fosse uma facada calculada, estava escrito, celebrando os verdadeiros laços que importam. O sangue subiu. Não pela provocação, mas pela certeza de que aquilo era um recado para mim. Eu quase respondi. Quase escrevi algo ácido. Mas, antes que eu agisse por impulso, outra mensagem chegou, desta vez só pra mim: Mana, você tem que parar. A família tá revoltada com você. Todo mundo disse que você tá carregando mágoa demais. Cresce. Era da Juliana. A mesma que me ignorou. A mesma que esperava meu dinheiro todos os meses. A mesma que nunca fez nada além de gastar e posar como princesa. Eu senti algo dentro de mim mudar. Uma chama acendeu, não de vingança, mas de clareza. Aqueles anos todos, eles me viram como provedor, assistente, banco e pano de chão emocional. Eu nunca fui filha. Nunca fui irmã. Eu fui o recurso, e nada mais. Foi aí que decidi,
eu ia olhar nos olhos deles. Ia ouvir, ia falar, e não ia tremer. Não para pedir desculpa. Não para reatar laços quebrados. Mas para deixar claro que o ciclo que começou no altar, com aquelas cadeiras vazias, tinha um destino, e esse destino não incluía mais submissão. Quando minha mãe sugeriu que a gente se encontrasse para conversar, eu aceitei. Não por eles, mas por mim. Porque às vezes, para virar a página, você precisa olhar a frase que te feriu pela última vez. E naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquele encontro seria o divisor entre o mundo que eles dominavam e o mundo que eu estava construindo, onde eu não era mais peso, nem muleta, nem porto de conveniência. Eu estava indo não como filha humilhada. Eu estava indo como mulher que aprendeu a se levantar. E eles não estavam prontos para conhecer essa versão de mim. Marcamos o encontro para o domingo seguinte, na casa onde cresci. A casa que sempre foi cenário de sorrisos que eu não sentia, de fotos perfeitas com sentimentos imperfeitos, de uma família que funcionava bem, desde que eu fosse invisível. O portão de ferro estava como sempre, pintado recentemente, mas com ferrugens escondidas nas dobradiças, uma boa metáfora para tudo ali. Cheguei sem avisar a hora exata, porque eu sabia que, se avisasse, eles se preparariam como sempre, maquiagem emocional, roteiro ensaiado, fingimento polido. Eu queria a verdade, ou o mais próximo que eles conseguissem. Minha mãe apareceu na porta primeiro. Batom vermelho, cabelo preso num coque milimetricamente esticado, vestido de quem não aceita falhar nem quando está implorando. Meu pai estava no sofá, com a TV ligada no futebol, volume baixo, mas postura dura, com uma mistura de orgulho ferido e culpa mal administrada. Já Juliana, ela estava na mesa com o celular na mão, mesmo sem chip. Ela levantou os olhos e soltou um sorriso cínico que já me machucou por anos. Mas dessa vez, não fez nem cócegas. Silêncio. O tipo de silêncio que revela mais do que palavras. Você veio, minha mãe disse, como se fosse ela quem estivesse me fazendo um favor. Vim, respondi, sem sorrir. E eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Ela trocou um olhar com meu pai, buscando apoio, e então começou o discurso que eu já previa. Filha, nós erramos. A gente sabe que deveria ter estado no seu casamento, mas foi tudo uma grande confusão emocional. A data, o momento, a cabeça cheia. Eu ergui a mão, interrompendo. Mãe, vocês estavam no shopping. Eu vi as fotos. Confusão emocional não tem nada a ver com escolher taça de espumante enquanto sua filha está no altar. Ela congelou por um segundo, mas manteve o tom doce aflito. Não foi por maldade. A gente só estava chateado com essa distância que você criou. Você mudou muito, sabe? Depois que começou a conquistar as coisas, parece que esqueceu da família. Eu ri não alto, mas profundo, aquele riso que sai quando a gente finalmente percebe o quão absurdo tudo sempre foi. Esqueci? Eu paguei suas contas por anos. Paguei plano de saúde, mercado, internet, cartão atrasado, e ainda assim, a sensação era sempre de dívida. Vocês não perderam filha, vocês perderam benefício. Meu pai franziu o senho, enfim largando o silêncio. Não fala desse jeito. Família é para estar junto. Sempre esteve. Sempre esteve? Respirei fundo. Pai, vocês estiveram presentes em cada evento da Juliana, em cada vitória dela, em cada capricho. Mas quando eu precisava, vocês estavam olhando para ela. E quando eu finalmente construí minha vida, vocês me trocam por um passeio no shopping e ainda esperam que eu pague as contas depois. Dessa vez, não houve resposta imediata. Nem justificativa mal construída. Só um silêncio pesado, quase desconfortável. Até que Juliana resolveu abrir a boca. Ai, meu Deus, Mariana, para. Você sempre dramatiza tudo. A gente esqueceu, tá? Pronto. Não precisa fazer novela. A palavra esquecemos foi um tiro, mas eu já estava blindada. Esqueceu? Virei o corpo para ela. Você lembrou de postar foto brindando no shopping. Você lembrou de marcar localização e escrever família é tudo.
Você lembrou de pedir dinheiro depois. Mas esqueceu do meu casamento? Não, Juliana. Você não esqueceu. Você escolheu. O sorriso dela desapareceu. Minha mãe tentou intervir, mas eu continuei, firme. Eu pedi esse encontro por um motivo. Não estou aqui para ouvir desculpas fabricadas ou culpar o destino. Estou aqui para dizer que eu parei. Parei de sustentar vocês. Parei de aceitar migalha emocional. Parei de tentar caber no espaço que nunca foi meu. Minha mãe arregalou os olhos, surpresa, como se nunca tivesse cogitado que eu pudesse me levantar. Mas e a família? Ela sussurrou, como se a palavra ainda tivesse poder sobre mim. Eu sorri desta vez pequeno, tranquilo, libertador. Família é quem aparece. Quem apoia. Quem respeita. E vocês, escolheram não estar lá. Levantei-me. Peguei minha bolsa. Meu pai tentou se mover, como se fosse me segurar, mas não conseguiu. Estava preso entre culpa e orgulho, e nenhum deles tinha força para agir. Quando cheguei até a porta, virei e disse a última frase que eu precisava dizer: vocês me perderam no dia em que decidiram que o shopping era mais importante do que o meu casamento. Agora, eu só estou oficializando. Saí sem bater porta. Sem chorar. Sem tremer. O mundo lá fora parecia mais claro, o ar mais leve. Eu achava que aquele seria o fim, mas destino gosta de ironias. E a vida, às vezes, tem planos estranhos. Eles ainda iam reaparecer. E quando voltassem, não seria por amor. Seria por necessidade, e por consequência. Eu achava que aquele dia na casa deles seria o fim. Que depois de finalmente dizer tudo que eu guardei por uma vida inteira, cada um seguiria seu caminho. Mas existe algo curioso sobre pessoas que nunca assumem responsabilidade, elas não desaparecem quando você se liberta. Elas voltam quando precisam, e quando o mundo começa a cobrar o que, antes, você pagava em silêncio. As semanas passaram. Minha vida seguiu, limpa, leve, silenciosa. Eu e meu marido estávamos vivendo nossa pequena bolha de paz, jantares simples, tardes arrumando nosso apartamento, planos sobre onde passaríamos a lua de mel atrasada. Às vezes, eu ainda sentia o peso do luto, porque sim, perder uma família viva dói mais do que perder uma que se foi. Mas junto com a dor vinha uma clareza deliciosa, eu finalmente era dona da minha existência. Até que, um mês depois, a mensagem chegou. Primeiro, foi da minha mãe: filha, será que você pode ajudar com uma coisa rápida? Seu pai está passando por uma fase difícil. Eu li, respirei fundo e deixei sem resposta. Minutos depois, veio outra. Dessa vez, do meu pai: precisamos conversar. Coisa séria. Mas a que realmente chamou minha atenção foi a terceira, enviada por Juliana, como se fosse direito dela exigir algo de mim: a situação aqui tá péssima. Você não vai ajudar mesmo? Somos sua família. Ah? A palavra mágica. Família. Sempre usada quando eles queriam algo. Eu não respondi. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu já tinha entendido a dinâmica. Quem sempre deu, se torna o culpado quando para. Quem sempre sustentou emocional e financeiramente, vira egoísta quando escolhe existir. 2 dias depois, a campainha tocou. Eu estava descascando batatas na cozinha quando ouvi. Meu marido foi atender e, antes mesmo que ele falasse algo, eu reconheci a voz. Mariana está? A voz trêmula da minha mãe atravessou o corredor como um fantasma. Saí, enxugando as mãos no avental. Ela estava ali, parada no hall do prédio, olhos fundos, maquiagem meio borrada, como se estivesse tentando esconder dias de choro. Ao lado dela, meu pai, com um olhar cansado, camisa social amarrotada como se já tivesse sido usada várias vezes sem lavar. Juliana não estava, talvez pela primeira vez, ela não era prioridade. O que aconteceu? Perguntei, séria. Minha mãe respirou fundo, tentando manter compostura. Seu pai foi demitido. Já tem meses, na verdade. Ele não, contou. E algumas contas estão acumulando.
Eu fiquei em silêncio. Não por frieza, mas porque a cena era tão previsível que parecia até roteiro. Eles não vieram por remorso. Vieram porque o mundo, finalmente, lhes apresentou a nota que eu sempre paguei. Meu pai tentou assumir a postura de sempre, que é a do homem que nunca falha, nunca cede, nunca erra. Só que dessa vez, a voz saiu quebrada. Eu fiz besteira, Mariana. Tentei resolver sozinho. Não consegui. Eu encarei os dois. Era curioso vê-los despidos daquela superioridade que sempre exibiam. Agora eram só humanos. Falhos. Assustados. E longe do pedestal imaginário que criaram. Vocês vieram pedir dinheiro? Perguntei, direta. Minha mãe apertou a bolsa contra o peito. Não. Ela murmurou, embora o tremor na voz denunciasse que, sim, era sobre isso também. Nós viemos pedir perdão. A palavra caiu no chão entre nós com o peso de uma enxurrada contida. Meu marido ficou num canto, observando, sem interferir. Ele sabia, essa batalha era minha. Eu poderia ter abraçado, aceitado, acolhido. Mas naquele momento, eu entendi algo brilhante e cruel. Perdão não significa voltar a ser o que era. Perdão pode ser o ponto final, não o recomeço. Eu não sou cruel. Minha voz saiu calma, estável. Eu sinto muito que vocês estejam passando por isso. De verdade. Mas eu avisei. Quando vocês não apareceram no meu casamento, eu perdi vocês. E quando vocês apareceram lá no shopping, rindo, curtindo, fingindo que eu não existia, vocês perderam a mim. Minha mãe chorou. Não gritou, não se defendeu. Apenas chorou. Pela primeira vez, ela entendeu. A gente não pediu desculpas antes porque não queria parecer fraco, meu pai confessou, olhos presos no chão. Eu respirei fundo. A força nunca esteve em fingir. A força estaria em ter estado lá por mim. Silêncio de novo. Dessa vez, não doía. Eu posso ajudar com orientação, se vocês precisarem, continuei. Indicar serviços, ver um consultor financeiro gratuito, coisas assim. Mas dinheiro? Não. Isso terminou. Meu pai fechou os olhos, como quem aceita um veredito inevitável. Tudo bem, que ele disse, baixinho. Era nós que tínhamos que ouvir isso. Não você que tinha que voltar atrás. E naquele instante, algo aconteceu. Não reconciliação, mas reconhecimento. Eles finalmente viram quem eu era, e quem eles tinham sido comigo. Antes de ir embora, minha mãe segurou minha mão e perguntou com voz quase infantil: você acha que um dia, a gente pode sentar à mesa como família? Eu pensei, e pela primeira vez, respondi sem dor, sem raiva, apenas verdade, talvez. Mas se acontecer, não será porque vocês precisam de mim. Será porque vocês aprenderam a me enxergar. Eles foram embora sem mais uma palavra. E quando a porta fechou, eu percebi que aquele não era um fim amargo, era um começo limpo. Eles finalmente estavam vivendo a consequência. E eu, pela primeira vez, estava vivendo minha liberdade sem culpa. Mas o destino, esse sempre gosta de testar certezas. E antes que eu pudesse me acomodar na paz recém-conquistada, um convite inesperado surgiria, não deles, mas da vida, que colocaria à prova tudo que eu achava ter superado. Eu realmente achei que aquela porta fechada simbolizava o fim. Que daquele ponto em diante, cada um seguiria sua vida, e o único vínculo restante seria o silêncio confortável entre quem um dia se importou demais e quem nunca soube valorizar. E, por um tempo, foi assim. Tranquilo. Quase calmo demais. Eu me acostumei à leveza de não carregar ninguém nas costas. A paz de não ser sugada para um buraco emocional sempre faminto. Mas família, mesmo quando quebrada, raramente fica sumida por muito tempo. Passaram-se algumas semanas. Eu e meu marido seguimos nossa rotina, planejando nossa viagem para Gramado, escolhendo móveis novos para a sala, construindo memórias pequenas, porém sólidas. Até que, numa tarde de sexta-feira, enquanto eu folheava receitas de bolos em um livro antigo que minha avó havia me dado, o interfone tocou.
Mariana? Tem 3 pessoas aqui, dizendo que são sua família. Meu coração bateu uma vez, pesado. Depois, firme. Não era surpresa, mas era cedo. Achei que demoraria mais. Suspirei e autorizei a entrada. Não porque precisava vê-los, mas porque parte de mim queria observar quem eles eram agora que as máscaras tinham caído de vez. Quando abriram a porta do meu apartamento, vi uma cena que jamais imaginei. Minha mãe segurava uma sacola de compras, mas não era uma bolsa chique ou presente caro. Era uma sacola de mercado, com alho, cebola, macarrão, molho de tomate, cheiro verde. Minha irmã, Juliana, carregava uma travessa de vidro embrulhada em pano de prato, lasanha. Meu pai estava de mãos vazias, mas com uma postura nova, quase humilde, como se tivesse deixado na portaria o peso do orgulho que sempre vestiu como armadura. Eles entraram devagar. Não como donos do espaço, mas como quem sabe que está pisando em terreno que não mais lhe pertence por direito automático. A gente, minha mãe começou, quase tropeçando nas próprias palavras, veio cozinhar para você. Por um segundo, eu só fiquei parada, absorvendo. A mulher que sempre exigiu ser servida estava ali, trazendo ingredientes para cozinhar na minha casa. Não como tradição familiar, mas como pedido silencioso de segunda chance. A gente não quer nada, meu pai completou, como se precisasse reforçar. Só estar aqui. Se você permitir. Não havia chantagem. Não havia cobrança. Pela primeira vez, havia humildade. Meu marido, quieto, apenas sorriu para mim e concordou, como quem dizia: a decisão ainda é sua. Eu respirei fundo e dei um passo para o lado, abrindo passagem. Eles entraram na cozinha meio desajeitados, como estranhos que aprenderam a ser pequenos onde antes eram gigantes. Minha mãe cortava cebolas com mãos trêmulas, como quem teme ser rejeitada pelo simples gesto de tentar. Juliana, acostumada a ser atendida, perguntava onde estavam as panelas, não como exigência, mas como quem pede permissão em casa alheia. Meu pai colocou a mesa com cuidado, dobrando guardanapos como se isso, sozinho, pudesse costurar anos de feridas. Jantamos juntos. Pela primeira vez em muito tempo, sem exigências, sem cobranças. Eles perguntaram do casamento, não para justificar a ausência, mas para conhecer o que perderam. Meu pai perguntou quem me levou até o altar. Minha mãe queria saber a música da nossa primeira dança. Juliana, surpreendentemente, não competiu. Apenas ouviu, e quando falava, era baixinho, quase com medo de atrapalhar. Depois do jantar, minha mãe insistiu em lavar a louça. Juliana secou. Meu pai jogou o lixo fora. Ninguém pedia nada. Ninguém insinuava, cobrava, manipulava. E quando terminaram, ficaram ali na porta, esperando uma reação que não sabiam nomear. Eu não prometi nada. Não ofereci tudo. Apenas disse: podemos repetir isso. Com calma. Sem pressa. Sem dívida. Minha mãe chorou, mas não me abraçou à força. Juliana concordou, sem ironia. Meu pai respirou fundo, e dessa vez, não era culpa, era alívio. Eles saíram. E o silêncio que ficou na casa não era vazio. Era promessa. Não de que tudo voltaria ao que foi, porque não voltaria, mas de que talvez, só talvez, algo novo pudesse nascer do que foi um dia destruído. Na manhã seguinte, recebi 2 mensagens. A primeira, de minha mãe, uma foto de um porta-retratos na sala deles, com uma foto minha e do meu marido no altar. Só nós 2. Sem eles. E isso, por um segundo, valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. A segunda, de Juliana: arrumei um emprego. Não é muito, mas é meu. E pela primeira vez, eu sorri ao ler algo vindo dela. A gente fala muito sobre finais felizes como se fossem sempre reconciliações mágicas ou castigos perfeitos. Mas a verdade é que, às vezes, o final feliz é simplesmente paz. Distância saudável. Respeito conquistado. Amor próprio intacto. Eu não voltei a ser filha dependente da aprovação deles. E eles não voltaram a ser donos da minha história.
Agora, somos 3 pessoas que erraram muito, aprenderam tarde e decidiram tentar não repetir o passado. Algumas feridas não fecham para apagar a cicatriz, fecham para impedir que continuem sangrando. E, no fim, essa é minha vitória. Eu não perdi minha família, eu perdi a versão deles que me machucava. E encontrei a mim mesma no processo. E isso, para mim, é o verdadeiro final feliz. Quando a gente escolhe a própria paz, o mundo tenta chamar isso de egoísmo. Mas às vezes, o verdadeiro amor próprio começa no silêncio e na coragem de dizer basta. E agora eu quero saber de você, no meu lugar, você teria feito o mesmo? Teria cortado relações até que sua família aprendesse a te valorizar de verdade? Se essa história tocou você, não esquece, curte esse vídeo, porque seu like mostra pro YouTube que mais pessoas precisam ouvir histórias como essa. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Tem sempre uma reflexão forte e uma reviravolta que faz a gente pensar sobre vida, escolhas e dignidade. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que merece ouvir essa mensagem. Às vezes, uma única história pode ajudar alguém a encontrar força para se levantar também. Antes de ir, comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria coragem de agir como essa filha? Vou estar de olho nos comentários e prometo deixar um coração nos que responderem.